Ou seja, para que eu possa trabalhar, né, o processo de construção de conhecimento, no processo escolar de educação básica, eu preciso potencializar no outro a capacidade também de construir conhecimentos. E para que eu consiga, de fato, né, ter um trabalho que repercuta positivamente dentro de uma prática interdisciplinar, eu preciso ter uma postura interdisciplinar. Então, não é algo externo. Essa dimensão intercultural, assim como as demais, não são entidades sobrenaturais, né, ou físicas. Não, elas são algo que precisam estar, de fato, internamente na prática do professor. Então, não é uma entidade que você diz entre dimensão técnica e dimensão intercultural. Vamos sentar, não é? Vamos sentar aqui, vamos tomar um cafezinho, vamos conversar. Ou, não, hoje é segunda-feira, hoje eu só vou desenvolver uma prática só com base na competência humana, né? Deixa a intercultural lá para sexta-feira. Não, elas precisam estar todas articuladas para que, de fato, haja uma postura e encaminhamentos maduros para que o trabalho, né, de formação, de processo de ensino-aprendizagem tenha êxito. Uma está articulada à outra. Então, as relações precisam ser harmoniosas entre professores e alunos e professores. Atenção aí à dimensão humana. A atenção a esses comportamentos, aos significados que nós atribuímos, né, o respeito que precisa estar na base, né, como um elemento constitutivo de compromisso com o desenvolvimento do outro, isso precisa estar agregado, articulado à prática do professor o tempo inteiro. Se eu tenho, né, como foco o desenvolvimento do outro e eu estou na coordenação de um processo que toma isso como foco, eu preciso alimentar, de fato, um processo respeitoso e harmonioso. E eu preciso ter a capacidade de estabelecer relações entre a minha área, a área que eu domino. Né? Que eu passei por um processo de apropriação sobre ela durante 4, 5 anos na universidade. Eu preciso pensar naquela área, nas suas múltiplas possibilidades para conseguir articular com o cotidiano dos alunos, para contextualizar. Se eu não contextualizo como professor de química, os conhecimentos químicos que levo para a sala de aula, quem é que vai contextualizar? Isso está relacionado, claro, à percepção que eu tenho, né, sobre o papel social meu, de professor, e qual o papel social dos meus alunos. Eu tenho que ter isso claro. E aí, em termos técnicos, eu preciso lembrar que eu preciso dominar a minha área em termos técnicos e conhecimentos teórico-metodológicos em termos de ensino. Eu não posso só saber o conteúdo. Ah, eu sei o conteúdo, então eu vou ser um excelente professor. Ah, eu sei, como ouvíamos na época da graduação. Ah, você tem boa memória, vai ser uma boa professora de história. Não, né? Ah, você domina o conteúdo de matemática, vai ser um excelente professor de matemática. Não. É preciso dominar a área, mas é preciso dominar os procedimentos de ensino e fazê-los, né, trabalhar de forma adequada via planejamento de ensino. E fazer com que essa experiência de planejamento, né, de coordenação de um processo em que os alunos aprendem, isso precisa ser alimentado ano a ano, para que, de fato, não é, haja experiência docente ao longo da carreira desse profissional. Porque pode ser que nós tenhamos um profissional que está há 20 anos na escola, mas ele pode não ter 20 anos de experiência. E aquele outro colega, professor, ele pode estar na escola há 3 anos e ter 3 anos, de fato, de experiência. Diferente do colega que tem 20 anos de escola, mas tem apenas 1 ano de experiência. O que foi que ele fez? Ele reproduziu, ano a ano, a partir do seu 2º ano de escola, as mesmas aulas, as mesmas atividades, os mesmos projetos, né, se conseguiu elaborar projeto, os mesmos instrumentos de avaliação, os mesmos roteiros de aula, 1 ano de experiência, né, que ele considerou bom, pronto, fechado e acabado, e reproduziu por mais de 19 anos. Então, é preciso que tenhamos ciência
da nossa responsabilidade, do nosso papel social e entendermos que a cada ano de trabalho precisamos revisitar nossas práticas, tendo em vista um processo de contextualização. É preciso que reconheçamos a nossa necessidade de aprender para, de fato, alimentarmos o processo de formação do outro. E isso eu vou combinar, né, dentro dessa dimensão técnica, por um processo de reflexão. Então, eu preciso parar, não é? E pensar. Fui lá na sala de aula, trabalhei com os alunos. Sim, mas qual foi o resultado daquele trabalho? A linguagem que eu utilizei foi adequada? Os objetivos que foram definidos foram adequados para os alunos? Os alunos entenderam a importância de estudar aquele conteúdo? Eu preciso pensar sobre isso. Eu preciso pensar sobre o que eu fiz e a repercussão daquilo que foi feito. Fazer isso é experimentar a profissão de forma refletida. E um outro aspecto, né, que são os conhecimentos dos conteúdos a serem trabalhados. Eles precisam estar atualizados à luz do que a comunidade científica vem produzindo, né, e considerando que eu estou numa escola, palco de formação do cidadão geral, e não de um profissional específico, eu preciso cuidar da contextualização. E assim como, né, eu penso nas relações entre ciência e cotidiano, eu preciso andar de mãos dadas com uma perspectiva intercultural, de fato contextualizada com o contexto da escola básica. E por isso é que dizemos, né, quando falamos de interculturalidade, que é preciso, né, analisarmos as vivências escolares em termos interculturais para um pouco além, né, para além dos conhecimentos da sociologia e da antropologia. Então, é preciso que eu me conheça muito bem como pessoa, como profissional, para saber de onde eu parti, onde eu estou nesse momento, onde eu quero chegar. Ou seja, eu preciso de autoconhecimento, eu preciso me autoconhecer, dar significado às minhas próprias, né, ações, às minhas formas de comunicação, para poder, daí sim, criar significados com sentidos para os sujeitos com os quais eu trabalho como professor. Tudo bem? Então, busquei aí retomar, né, fazer uma síntese dessas 4 dimensões, considerando a importância delas. A importância delas para que, né, sigamos fortes dentro dessa perspectiva de trabalho que toma como um elemento constitutivo os projetos interdisciplinares e transversais. Então, atenção a essas 4 dimensões. Eu preciso, em síntese, desenvolver a capacidade de apropriação e construção de conhecimento para, do outro lado, promover, né, que o meu aluno também desenvolva a capacidade de apropriação e construção de conhecimento, certo?